abordagem mais interna do que nós fazemos, né, em relação a isso, o que o ICMBio faz em relação ao licenciamento e algumas considerações desse processo, como é que é o nosso trabalho, como é que nos afeta o contexto do licenciamento hoje aqui no país, um pouco mais focado aqui na região sul, né? Então, primeiro eu vou apresentar aqui o que é a nossa autarquia, o ICMBio, o Instituto Chico Mendes, Conservação da Biodiversidade, a maioria de vocês sabem, né, que nasceu da divisão do IBAMA, então metade, mais ou menos, do IBAMA criou essa nova instituição com foco maior nas unidades de conservação. Então, são 337 hoje, agora, a partir dessa semana, mais 3, né, da Ararinha Azul, que nós estamos comemorando. Mais ou menos 8% do território do Brasil terrestre e 25% da área marinha também, isso conquistado esse ano. O nosso foco o nosso trabalho e o grande desejo, né, na época de divisão do IBAMA é dar foco. Então, o nosso foco são as unidades de conservação federais, esses 8% aí do território terrestre, os 25% da área marinha, e as espécies ameaçadas de extinção. Então, todo o nosso arcabouço é voltado para esses dois alvos principais. Por favor. Estão aí os nossos clientes potenciais, né? Pode passar. Pode passar. Então, algumas lembranças para a gente, né, pode deixar um pouquinho aí, por favor. Além da biodiversidade em si, em loco, né, que a gente trouxe ali, nós também somos parte de uma rede planetária de unidades de conservação, né, como a gente tem aí na foto o maçarico do peito acanelado, que vem do Canadá, vai até a Patagônia e passa pelas nossas praias aqui. Então, nossa responsabilidade também abrange esses processos planetários, então, e os nossos tratados internacionais. Pode passar. Aí um exemplo, né, muito próximo aqui, é o Parque Nacional de São Joaquim, 10º parque mais visitado do país, e ainda está, infelizmente, sob ataque aqui, né, pela bancada da Santa Catarina, que quer reduzi-lo, mas nós queremos implantar o uso público. Pode passar. E a sociobiodiversidade, né? Essa é uma comunidade de quilombolas, então representa, trouxe aí só para representar né, a questão indígena, que também ocorre dentro das nossas unidades, os quilombolas, as populações tradicionais. Então, esses valores eles estão contidos também nessas unidades e nós temos que, de alguma forma, buscar lidar com isso, né, honrar esses nossos antepassados e, de alguma forma, equalizar, equilibrar esses processos. Pode passar. Bom, nós estávamos ontem até escutando aqui, se falou muito do artigo 36, que nos dá base para o licenciamento, e acho que vocês já estão há mais tempo aí no congresso, aqui, né, no evento, mas eu acho que a nossa base de trabalho mesmo está aí nesse artigo 225, a maioria de vocês são juristas, então não vou me estender, mas é interessante a gente sempre lembrar, né, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, esse todos é que a gente começa a lidar para equilibrar esse processo de licenciamento. E depois tem a questão de preservar e restaurar os processos ecológicos. Então, os processos também nos remetem a algo mais dinâmico, né, algo que leva mais a inter-relações entre as coisas e algo mais sofisticado que a gente tem que começar a prestar atenção. Pode passar. O que a gente faz? Aqui a coordenação 9 em Florianópolis, né, ela toma conta de 41 unidades de conservação federais. Nós somos responsáveis pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e um pedaço do Mato Grosso. Um pedaço pequeno, mas ali mesmo no Mato Grosso tem uma APA, uma área de proteção ambiental de 1 milhão de hectares. Então, é um desafio grande, né. Nós somos responsáveis pelo julgamento, em primeira instância, né, todos os autos de infração dessa região toda, vem para cá, homologamos, né, os autos, tal ou não. As anuências para licenciamento, então, de todos esses também vem para cá. As ações planejadas de fiscalização, então, tem as de rotina que as unidades tomam conta e nós coordenamos, né, e dispomos recursos para isso. E também aí toda a questão de judicialização, né, respondemos pela instituição nesse âmbito. Pode passar. Bom,
alguns procedimentos, eu não vou me estender muito aqui no detalhe, mas vocês conhecem, né, de alguma forma, mas assim, as nossas bases são a 428, já falamos lá da Constituição, do 36, mas a 428 nos rege, né, nos dá os prazos. Por exemplo, a gente tem tempo para se manifestar no termo de referência, a gente tem tempo de 60 dias aí para se manifestar na autorização para licenciamento ambiental, aquela ALA. Né. Temos as questões das distâncias, eu vou falar um pouco depois sobre essa questão da distância e dos outros, a relação com o nexo causal, né? Então, muitas vezes se fala, está em 2 quilômetros, está em 3 quilômetros, mas a gente lembra lá aquela questão dos processos, né? Os processos ambientais. Manter os processos significa ter um olhar mais amplo em relação a isso. Então, muitas vezes, a gente acaba essas distâncias não fazendo tanto sentido. Uma questão importante é a questão dos atributos das unidades, né? Então, um regramento que na nossa doutrina já está bem estabelecido é um olhar sobre os atributos das unidades. Quando as unidades são criadas, elas são criadas por algum motivo. Esses atributos devem nortear a gestão da unidade e devem nortear a relação da unidade, né, com os processos de licenciamento. Então, quando os atributos são atingidos de uma forma significativa, aí, então, a gente tem que ter um olhar criterioso sobre aquele processo, sobre o licenciamento desse empreendimento. Então, os atributos são um ponto central para a gente trabalhar essa questão do licenciamento envolvendo esse espaço territorial. Pode passar. Aí um pouquinho do retrato, para vocês terem uma ideia, né, dos processos por unidade de conservação. Aquele que está muito acima lá é aquela APA de 1 milhão de hectares, né? Então, dá para entender, já que tem uma série de procedimentos internos a ela, mas a gente vê que não são tantos assim os procedimentos da nossa... A gente tem muito mais volume de outras coisas, diferente dos estados, né, que é praticamente a vida dos estados tocar esses processos. Pode passar. Aí a emissão por ano, aqui da nossa coordenação desses 3 estados para o sul. Então, vocês veem que tem em torno de 20 e poucas emissões de autorizações de licenciamento nos 3 estados e um pedaço do Mato Grosso. Então, 5, 6 autorizações por ano, a cada 2 meses, a gente emite uma autorização. Embora sejam processos complexos, né, eles não são assim, o nosso principal trabalho. Pode passar. Um pouquinho da divisão aí por estados, né, é relativamente parelho, né, assim, os processos das solicitações. Pode passar. Agora, nós temos uma distorção aqui, eu explico, né, que são as autorizações diretas. Esses são aqueles procedimentos mais expeditos, né, em que a unidade concede diretamente a autorização. São pequenas obras, são pequenas intervenções em que a legislação nos permite autorizar diretamente sem passar pelo processo de licenciamento. Esse número mais elevado é justamente, acho que foi citado aqui ontem também, a questão do SEI, os processos eletrônicos. Então, nós melhoramos muito o nosso controle do que está acontecendo em campo, o que está acontecendo com cada uma das unidades. Então, agora a gente vive correndo muito mais, né? As coisas são tudo muito mais rápidas, a gente sabe onde está cada processo, e isso fica demonstrado ali agora. Certamente, nos anos passados, existiam mais processos de autorização que não estão espelhados ali, mas, de qualquer forma, também mostra uma certa tendência de aumento dessas autorizações. Pode passar? Bom, algumas considerações, né? Entramos na nossa cozinha ali. Algumas considerações que eu julguei útil aqui trazer, né, pensando como é que a gente poderia auxiliar no debate, né, aqui já eminentemente jurídico e técnico, do que aperta, né, como é que a gente percebe essa questão do licenciamento. Algumas questões são questões jurisdicionais, né? Então, eu estava comentando aquela questão da distância, as distâncias 2, 3 quilômetros, quando existe a zona de amortecimento já instituída, passa a valer a zona de amortecimento e tal. E nós temos as questões de nexo causal. Então, daqui a pouco,
você vai ter que levar em conta a bacia hidrográfica, você vai ter que levar em conta uma rota migratória de aves, né? Então, essas distâncias, esse nexo causal, ela não tem como a gente fugir, na minha leitura, de ter um debate técnico mais aprofundado sobre isso. Porque se o técnico quiser buscar um nexo causal, quiser ir atrás do nexo causal, nós vamos ter que ir lá no Canadá. Porque aquela ave que passou aqui, passou ontem aqui na praia e vai até a Patagônia, o ninhal dela é lá. Então, onde estão esses limites razoáveis, né? Então, essa é uma questão interessante e a gente tem que ver até que ponto a gente aí vai entrar um pouco mais na biologia de conservação, muitas vezes, né? Quando a gente entrar em uma área sofisticada. Onde é que é a área de vida desse animal? Qual é a população viável desse animal? Né? Onde nós estamos interrompendo um fluxo vital para essa população vegetal, animal, etc., né? Então, essa questão do nexo causal, nós vamos ter que passar, eu acho que quem trabalha com isso todo o tempo, tendo uma atenção. Tá? Um olhar também sobre os processos ambientais, sobre os serviços, né? Eu acho que essa é uma tendência agora também, da gente ter um olhar mais sobre processos também. Né? Porque são os processos e são as inter-relações que mantêm essa teia saudável, a teia social e a teia socioambiental. Então, o olhar tem que ser muito sobre os processos também e menos sobre as coisas. E a gente tem trabalhado isso dentro da instituição. Volta a questão ligados ao atributo da unidade. Então, a gente vai longe, mas a gente tem que sempre estar... Nosso exercício tem sido esse, né? Interno também, dos nossos técnicos, de pautar isso ao nosso olhar, não é salvar o mundo. É também salvar o mundo, né? Vamos confessar. Mas... com foco no profissionalismo, nos atributos da unidade, no que está no nosso arcabouço jurídico, né? E, além disso, complicando um pouquinho mais, mas acho que é um instrumento que é interessante, porque lida com o processo, nós temos os planos de ação, PANs ali, que são planos de ação nacional para manutenção, para conservação das espécies ameaçadas de extinção. Então, esses planos têm que ser levados em conta nesses procedimentos, e eles, via de regra, eles são externos às unidades, né? Eles abrangem grandes territórios e, então, isso complexifica esse processo, mas nós temos que levar em conta, nós temos que colocar, né? Nós, eu digo todos, né? Os empreendedores, os órgãos de licenciamento, por si só, e o ICMBio, né? O interveniente. Então, acho que é interessante também entender isso aí, no primeiro momento, para ver onde é que a gente está se metendo, que é complexo mesmo, né? E é sofisticado. Algumas questões que a gente pode trazer para cá, bem tranquilamente, porque a gente está lidando com os vários estados, né, é que existe uma disparidade de tratamento dos instrumentos para o estado, o entendimento, né, até a disparidade até interna que a gente vê, né, nos debates, que existem várias leituras, claro que muitas vezes tem o viés do interesse, né, de tirar o peso de alguma coisa ou outra, mas é interessante que isso é diferente nos diferentes estados, né? Uns acatam a CONAMA 428 como regra do jogo, como é o caso lá do Rio Grande do Sul, não existe uma discussão sobre isso, né? Aqui já é mais debatido, né? Esse instrumento. Mesmo aqueles que acatam ou não acatam, né? Nós temos diferenças em relação à hora da entrada do órgão, né? Quando o órgão tem que entrar nesse processo. Então, o termo de referência, a hora que é interessante, onde se falou muito também sobre isso, é muito interessante, é vantajoso, na minha leitura, né, que a gente trabalhe junto no termo de referência, isso já delineia, de alguma forma, para o empreendedor, o que ele tem que buscar. Os próprios prazos, né, hoje eu acho que nós vamos superar com o tempo isso pela questão dos processos eletrônicos, mas os prazos, né, são tratados de formas diferentes também nos diferentes estados. A interlocução é muito diferente, né? Em alguns estados, o Estado em si é um pouco mais refratário, né? Uma interlocução com o ICMBio, os técnicos muitas vezes são refratários, né? Por uma questão cultural. Muitas vezes os nossos técnicos também são refratários, né? Então, isso é uma questão cultural que nós estamos trabalhando justamente para vencer essa barreira. Acho que a interlocução é um caminho de qualificação do processo,
né? Desde, claro, que se respeite o argumento como a grande base. E o acolhimento dos pareceres. Então, também existem disparidades nesse acolhimento, né? Acho que sempre haverão essas disparidades, é um processo federativo, mas acho que algum nível mínimo de tratamento igualitário é interessante, né? Não haver uma disputa, uma guerra fiscal, como se pretende na lei do licenciamento, né? Favorecer estados mais flexíveis, receber mais empreendimentos, né? Acho que não é por aí. Uma questão chave que a gente tem encontrado, isso está sendo bastante debatido nos últimos anos, é o cumprimento das condicionantes, né? Muitas vezes visto como um processo cartorial. Então, o licenciamento praticamente acaba, né? Acho que na mentalidade, assim, na cultura nossa aqui no país, acaba quando se consegue a licença. A pessoa sai feliz com aquela licença, chama a imprensa, quando é grande, né, o empreendimento. E aí começa uma carpintaria de fazer bem feito, né? E o fazer bem feito, né? Quando a gente faz um monte de coisas bem feitas dentro do país, o país fica bom, né? De viver, de conviver, se constrói qualidade dentro do país. Esse fazer bem feito, esse carinho, a gente não implantou ainda. Então, a gente não vê o acompanhamento das condicionantes como tem que ser feito, né? Ou seja, o próprio empreendedor buscar isso como um portfólio de qualidade do seu empreendimento, né? Isso não se vê como custos. Existem os custos, né? Isso também faz parte, né? Mas se essas questões que muitas vezes são ligadas a externalidades, né, que nós estamos tentando compensar, ou seja, são custos porque é para evitar a externalidade, porque alguém vai pagar esse custo. Ou o empresário vai pagar, e os condicionantes pedem para que ele pague, ou o empreendimento qualquer, ou nós vamos pagar. Alguém vai pagar. São externalidades ao processo que foram identificadas. Então, esse procedimento de acompanhamento não está internalizado na cultura nossa, né? E é pesado também. Não é só uma questão era fácil, a gente não é fácil, porque se multiplicam, né? E aí começam a vir os outros processos que a gente tem que licenciar, e então isso, de alguma forma, tira a energia e o foco das agências, né, das instituições, de acompanhar os condicionantes, que são o grande qualificador desse processo. A gente trabalha para ter uns condicionantes que qualificam o processo, depois não acompanha os condicionantes. Aí a qualidade cai muito. E aí tem a questão de supletividade, né? Então, a gente fica sendo demandado muitas vezes, né? Os órgãos, e o ICMBio é muito demandado, o ICMBio tem um nome muito bom, né? Pelo menos eu tenho ouvido falar muito bem sempre do ICMBio, como ter um cuidado técnico, né? E sofrer menos pressões diretas dos estados, estar mais longe das necessidades do governo do estado, das necessidades das prefeituras, ter uma certa isenção. Então, com isso, é muito chamado para ser supletivo, né, pelo Ministério Público e tal. Então, a gente é muito demandado por isso, né? Isso aí também demanda uma carga um pouco também dispersa, né? Então, são determinados alvos, não existe uma inteligência nessa supletividade. Essas diferenças, né, esses tratamentos diferentes, esses entendimentos diferentes, acabam gerando uma judicialização também nesses processos, né? Muitas decisões administrativas acabam ficando precárias, né? São derrubadas logo ali. A gente tem conversado com os órgãos estaduais, onde a gente tem uma interlocução, né, mais próxima. A gente tem buscado essa interlocução, acho que como obrigação de ofício também, né? E eu acredito muito nisso também, justamente para reduzir essa precariedade. Isso não interessa a ninguém. É melhor despender um pouco mais de energia, um pouco mais de tempo em quais são os acordos possíveis, o que é viável, né, para um determinado empreendimento, agora sabendo, né, que com isso nós vamos ter uma decisão administrativa que vai se manter depois de uma análise jurídica mais profunda, do Ministério Público, por exemplo, né, que tem que estar aí mesmo para isso, né? Nós somos um sistema de pesos e contrapesos aqui, né, que nós temos que estar sempre sendo auditados, sendo controlados. Eu não vejo nenhum problema quanto a isso. A ideia é que a gente, sabendo disso, avance com segurança. Uma questão também que tem sido levantada é um papel
de um órgão ou outro sendo uma espécie de corregedor, né? Nós temos vários processos nos 4 estados, em que nós somos instados, inclusive pelo Ministério Público, aí nós fazer vistorias e fazer análise em cima de procedimentos dos órgãos de licenciamento estaduais, o IBAMA, etc., principalmente os órgãos estaduais, agindo como uma espécie de corregedoria. Vamos lá e vamos dizer como tinha que ser sido feito. O nosso parecer acaba judicializando, né? Nós não temos nenhum interesse, assim, eu digo assim, nosso olhar hoje, não temos nenhum interesse em fazer esse trabalho. Acho que não é esse nosso alvo, né? Isso é uma distorção do momento, né? Então, acaba que o Ministério Público ele enxerga nos órgãos, nos corpos técnicos, nos órgãos ambientais, uma oportunidade também de poder, né, equilibrar algumas distorções aí. Então, aí acabam gerando essa demanda em cima dos nossos quadros aí para trabalhar nesse processo aí. Mas isso aí, de alguma forma, também tem que ser entendido como um aviso, né, de se isso está acontecendo, de alguma forma, o sistema está nos avisando alguma coisa, sabe? Então, por um lado, essa questão da corregedoria nos leva para isso, por outro, muitas vezes os processos estão sendo autoindulgentes, né? Ou seja, o empresário não está cumprindo as condicionantes, o órgão estadual está assoberbado e não está cumprindo, e fica essa autoindulgência gerando toda essa perda e essas externalidades que nós tentamos evitar acabam sendo repassadas para a sociedade de alguma forma. Então, essa tendência do Ministério Público nos utilizar dessa maneira vem desse contexto também. Então, isso não, acho que tem que ser superado e é um trabalho em conjunto. Pode passar? Bom, além desse contexto, né, complexo, né, ontem eu achei interessante, foi falado que nós trabalhamos com seres humanos, com pessoas, né? Tem os técnicos, nós temos os nossos corpos técnicos, nós temos os nossos números, os nossos dados, mas na prática nós somos os analistas, os nossos tomadores de decisão, são seres humanos. Então, o equilíbrio entre o ativismo, né, essa vontade, né, de produzir um país melhor agora, estando como servidor público, né, o equilíbrio entre isso e o ativismo, né, sempre tem uma delicadeza aí que a gente tem que estar tratando, né. A outra questão é o espírito de corpo, ou seja, muitas vezes dentro das instituições, o colega faz um parecer, aí o outro ajuda a defender o parecer, ou ajuda a defender a decisão, ou o contrário, né? Então, o espírito de corpo é uma questão que tem que haver um grande cuidado também, né, para a gente poder, porque quando a gente está trabalhando com licenciamento, de alguma forma nós estamos arbitrando também, né? Então, para poder arbitrar com isenção, essas questões de espírito de corpo ou do ativismo, eles passam a pender essa balança, né? E isso não é interessante na minha leitura, né? Acho que a gente tem que ter bastante cuidado e um distanciamento para poder entender tecnicamente, entender o espírito da regra, o espírito que está ali e o que está em jogo naquele processo ali. Por outro lado, né, muitas vezes a gente vê flertes, eu ficou um pouco pesado ali a advocacia administrativa, né? Mas assim, flertes com a advocacia administrativa de servidores também, vendo no outro lado do espectro, né, tanto querendo defender alguma coisa que começa a defender o empreendedor quase. A gente recebe, eu estou colocando isso aqui porque isso é a nossa cozinha, né? Estou abrindo aqui para vocês, a gente recebe muitas vezes pareceres assim, olha, não é possível, né? Um colega de um outro órgão está escrevendo isso. Então, porque é tão apaixonado no outro sentido de defender ou de tirar o poder do interveniente, né, desqualificar o poder do interveniente, ou dizer que não existe impacto na unidade, sem base nenhuma, esse tipo de coisa, a gente tem encontrado nos processos, né? Isso não ajuda, né? Eu acho que não ajuda,
Acho que os órgãos têm que ter um cuidado também de não deixar esse viés tomar conta, porque se alimenta o ativismo do outro lado também. Quando vem um negócio desse, o cara diz, pô, mas o jogo aqui, isso aqui é uma bandalheira, então eu não vou botar a camiseta de salvar a natureza e vou para a rua. Então, essa polarização acho que não ajuda. A gente deve buscar o âmbito técnico, né, e uma serenidade para lidar com esses assuntos. Então, a gente tem encontrado isso. Né. Outras questões, que isso já é antigo, né, novo no licenciamento, mas segmentação de projetos. Né. Você faz o porto, depois vai pedir o retroporto, depois vai pedir a estrada, depois a ferrovia. Então, esses truques, né, vamos combinar, não está na cara. Né? Então, é um negócio que desqualifica para toda a sociedade. A questão não é nem nosso, do órgão ambiental. Isso é uma desqualificação até para um olhar mais inteligente, mais integrado, de o que nós estamos fazendo e quais são os custos, se nós queremos pagar esses custos. E como é que a gente pode reduzir as externalidades, né, ter inteligência para isso. Então, isso acontece há muito tempo, a gente não está conseguindo superar isso. Né, talvez uma legislação possa superar, mas eu acho que isso é uma questão de cultura também. Existe a legislação, a gente dribla a legislação para tentar avançar nas nossas agendas. Sabe? Mas avança, mas aí deixa pedaços para trás, deixa a gente pagando, deixa custos que não precisariam. Né? Acho que no nosso processo civilizatório a gente deve avançar, né? Tentar achar inteligência para avançar e reduzir esses custos aí indesejados. Né? A questão das alternativas locacionais, né? Virou uma questão, praticamente, os processos que nós temos recebido, que eu tenho avaliado, são pro forma. Você coloca uma locação que é a que o empreendedor quer, o empreendimento quer, o Estado, o empreendedor particular, e outras duas que não fazem sentido. Só, coloquei 3, cumpri a regra. Nós conseguem cumprir a regra descumprindo, na minha leitura, nesse caso. Né? Então, as alternativas locacionais, elas foram uma boa ideia, mas elas acabaram, eu tenho visto, né? Talvez tenha outros casos que não, mas eu tenho visto elas como pro forma. Então, não está ajudando, essa questão não está ajudando a gente tomar, né, decisões mais equilibradas. Uma questão de fundo, assim, que eu acho que é importante, questão de planejamento, né, territorial. Muitos dos nossos embates, dos nossos problemas, estão ligados à ausência de planejamento territorial integrado e por tipologias. Por exemplo, para eólicos, quando existe um planejamento territorial dizendo aqui pode, aqui não pode, aqui pode com EA-RIMA, aqui não pode, tal, muito dos nossos atritos, das nossas discussões ficam eliminadas. Para fazer esse planejamento, existe uma sofisticação. Né? Quais são os atributos, né, e os processos ambientais que estão sendo atingidos, até que ponto eles podem ser atingidos. Existe todo um trabalho, mas depois que ele é feito, a gente não fica fazendo retrabalho a cada vez. Recebendo extensos EAs-RIMAs, né, você estava comentando, com caracterizações, diagnósticos desse tamanho, né, copia e cola de outros, falando da mesma coisa, da mesma região, e depois na parte do planejamento mesmo desse tamanho que não tem substância muitas vezes. Né. Então, a questão do planejamento, a gente tem que tensionar. Se a gente quer qualificar o processo de licenciamento, nós temos que tensionar para que os estados e os municípios eles vão em busca do planejamento territorial integrado e por tipologia. Aí nós vamos começar a trabalhar não só a questão das unidades de conservação, mas como é que essa integração, né, pode ser feita. E além de ter essa vantagem, a gente induz. Né? Não é só uma questão restritiva, é uma questão indutora. Você vai dizer para o pessoal dos eólicos, lá é bom, vá por ali, porque ali você tem o máximo de ganhos com o mínimo de prejuízos para as outras questões que envolvem a ocupação do espaço, o uso dos recursos naturais. Então, políticas indutoras também para dar esse equilíbrio. Né? É um trabalho, demora, às vezes, mais do que um mandato, então as pessoas não costumam fazer muito isso, mas eu acho que esse é um caminho de melhoria para
para todo esse arcabouço que nós estamos conversando aqui. Bom, eu comentei já um pouco, né, dessa sofisticação. Né, quando a gente trabalha com biologia de conservação, a gente cada vez mais entra num mundo muito mais sofisticado, né, na parte de biologia de conservação. A gente vem de dois mundos se encontrando. Né, esse do licenciamento, acho que vem muito lá da área industrial, né, um pouco da área urbana, mas muito nasceu, né, na área industrial e tal. Tem esse olhar de engenharia, tal. E o nosso, até para a gente que é do ICMBio, que tem muito esse viés, né, do mundo rural, natural e tal, tem toda uma área de conhecimento que é sofisticada, fluxos gênicos, né, qual é o tamanho do território que um determinado tipologia precisa para sobreviver com qualidade, para poder se manter, né? Quais são as conexões que realmente dão suporte para aquele sistema, para aquele sistema intrincado e biodiverso, né? Então, essas respostas, elas estão, em parte, devem estar na academia, nos institutos de pesquisa, né, porque você precisa se debruçar com tempo, com afinco, para começar a ter pistas, né, de como funcionam esses ecossistemas, como funcionam essas comunidades, para poder dar essas respostas. O processo de licenciamento ele tem outros prazos, outras pressas, e muitas vezes isso, então, a gente acaba querendo, ou por ausência, nós não temos essa bagagem, repassar para o empreendedor toda essa carga. Aí você bota no processo de licenciamento que ele tem que explicar como é que funciona todo esse sistema que inviabiliza, muitas vezes, né? Ou fica tateando, né? Aí usar o princípio da precaução para tudo. E aí fragilizar também a nossa posição. Então, quando a gente trabalha com essa ausência, né, de informações e tal, não tem jeito, né? Aí vamos partindo para a razoabilidade. O que é razoável fazer, avançar até onde é razoável, o equilíbrio entre o princípio da precaução, voltamos para os atributos, a gente acha um caminho. Mas as respostas efetivas mesmo elas estão em outro âmbito, né? E a outra questão também é a questão política, né? Porque eu botei a ciência em xeque, porque quando a gente foi fazer, por exemplo, o Código Florestal, né, a Associação Brasileira de Ciência, todo mundo gritou, não fomos ouvidos, não achamos nada, ninguém deu bola para a gente aconteceu do jeito que as forças políticas daquele momento resolveram fazer. Então, estão mexendo, né, com processos, né, vamos diminuir, é bom para a sociedade brasileira diminuir a proteção aos nascentes, aos rios, é bom, né? É bom deixar que a declividade fique desprotegida e caia na nossa cabeça depois do morro, sabe? Essas coisas existem já, para essas aí já existe muito conhecimento. E mesmo assim foram totalmente ignoradas. Depois melhorou um pouquinho agora, mas então muitas vezes o processo de licenciamento acaba gerando também esse atrito, sabe? Mas isso aí para o empreendedor é difícil, para a área de engenharia é difícil, é uma cultura que nós temos que... Mas isso tem uma sofisticação e tem um grande valor, porque aí, para manter os processos ambientais, isso aí é a fonte onde nós temos que beber, sabe? Dependendo dos procedimentos, né? Então, tem que melhorar isso também e evitar retrabalho. Por isso, os planejamentos territoriais são tão importantes, né? Porque aí a gente começa a evitar os retrabalhos em cada um dos processos. Bom, algumas questões, acho para melhorar também, eu acho que são as conexões entre as instituições, assim como os ambientes interconectados são mais saudáveis, os ambientes de pensamento, de produção mais conectados são mais saudáveis também na minha leitura. Então, aumentar as conexões entre as instituições é um dos nossos alvos. É um trabalho interessante de se fazer, e entrar de coração limpo, né? Entendendo que todos têm contribuições para dar, né? De vários órgãos têm contribuições, têm experiências importantes para dar. Eu acho que isso é algo que
que pode nos levar para outro patamar que já está disponível. Na minha leitura está disponível já isso. A riqueza das trocas ela já está disponível. Existe um tensionamento, no meu entendimento, desnecessário, porque nós temos as tarefas diferentes, né, mas nós temos que sentar e discutir. Então, acho que isso pode ajudar bastante. Pode ajudar na formação de doutrina. Né? Nós temos várias ainda agendas que, no nosso órgão, que é novo, né? A área ambiental é nova toda. Né? Nós somos que nem o Exército, a Marinha, sei lá o que tem 200, 300, 500 anos. Nós temos que formar doutrina. E para formar doutrina, a troca é muito interessante. Né? A gente tem aprendido, mas a gente tem que buscar incessantemente isso, né? Porque formar doutrina pacifica também. Quem depende das nossas decisões, dos nossos procedimentos, entende melhor, consegue ter uma previsibilidade maior do que vai acontecer no momento que ele entrar num processo e pode se planejar melhor. Sabe? Pessoal, os caras vão ter um olhar sobre as externalidades. Então, eu vou fazer um olhar antes sobre as externalidades para que o meu projeto saia com qualidade. Saindo com qualidade, eu vou ter chance de ser rápido e poder avançar. Né? Bom, e jurisprudência. Né? Então, aí, claro, para isso fazer... Né, claro, sempre vai haver um nível de flexibilidade e independência nessa conexão. Vou terminar. O que também, acho que o pano de fundo dessa história, né, que é uma visão da sociedade. Né, acho que esse crescimento, né, da área de licenciamento, isso é sempre em pauta, né, eu acho que ela está em evidência pelos motivos errados, na minha leitura, a maior parte das vezes. É uma visão negativa, está trancando, é um monte de frescura, e demora, é burocracia, é cartório. Tá? Na minha leitura, o que a gente deve vender para a sociedade e aproximar essa visão da sociedade, eu acho que faz todo sentido, é que o processo de licenciamento qualifica o processo. Ele traz à luz outras necessidades. E um projeto que passa por isso, ele é um projeto melhor. Já antes, ele sabe que vai precisar de ser licenciado, ele já parte melhor. Porque ele vai ter que olhar além, né, do tomar o bem público, né, tomar o bem ambiental e produzir recursos e renda de outro lado. Ele tem que olhar as externalidades, já está tensionado para isso. Então, também, essa mudança cultural também passa por entender que nós estamos trazendo, né, o nosso trabalho conjunto de todos os agentes no licenciamento é trazer segurança ambiental também. Né. Depois que saiu Mariana, o maior desastre ambiental da história do Brasil, que afetou 600 quilômetros de rio e até hoje o rio não está inviável, a resposta não pode ser do Congresso, vamos flexibilizar o licenciamento. A resposta não pode ser da sociedade, o licenciamento é uma frescura mesmo, a gente não tem... Não. A lição é outra. Vamos ter um cuidado sobre esse processo, porque as coisas acontecem mesmo. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado para ter água nos reservatórios, nós temos que ter cuidado para que os desabamentos não ocorram. Então, nós temos uma agenda também de segurança ambiental. Então, a gente volta um pouquinho lá para o início do licenciamento ambiental de engenharia e tal. Né? Essa é a nossa agenda também. E aí fica a pergunta, né? Já que esses processos o licenciamento tem muito a questão de desenvolvimento. Né? O que é o desenvolvimento e a qualidade de vida para uma comunidade humana? O que é? Que desenvolvimento é esse? O que é a qualidade de vida? Então, os projetos eles têm que estar respondendo de alguma forma a isso também. Né? Para tomar o bem ambiental, para usar o espaço ambiental, que é de todos nós, acho que essa resposta ela tem que estar contida. Pode passar? Bom, eu encerro por aqui com a Carta da Terra. Né? Muito bem escrito, sou eu para dizer isso. Né? Mas, de qualquer forma, eu acho que também ressalto a questão aí, né? O que está escrito ali numa cultura de paz. Né? Então, eu acho que também buscar essa conexão é também buscar com os órgãos, é buscar uma cultura de debate, do argumento, né? Uma cultura de pacificação, não é porque a gente é diverso
na posição que a gente tem que, né, se afastar. É isso aí, obrigado.